Olá, conselheiros! Voltamos aqui com mais um vídeo de questões comentadas. E o assunto de hoje será o regimento interno da Câmara Municipal de Manhuaçu. Se você é de Manhuaçu e região e vai fazer o concurso, assista esse vídeo até o final, tem algumas dicas de como estudar. E durante esses meses, colocarei mais questões aqui, quase toda a matéria digital estará aqui no canal. Sabendo que português, temos aqui mais de 50 vídeos, apenas de questões comentadas de português, de informática, de matemática. Então, matéria digital já tem muita aqui, mas voltada diretamente ao seu concurso, estou começando agora, e esse é o primeiro concurso para a Câmara Municipal de Manhuaçu. Então, assista e continue seguindo a gente. Agora vamos direto para a questão número 1 sem enrolação. Começando a questão número 1 agora. Questão número 1. Uma comissão parlamentar de inquérito foi instaurada regularmente no âmbito da Câmara Municipal de Manhuaçu. Considerando essa situação, pode-se afirmar que a comissão foi instalada a partir do requerimento de 1/4 dos vereadores. B. As conclusões da comissão, se for o caso, deverão ser encaminhadas ao Poder Judiciário para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. C. A comissão foi criada para apurar fato determinado e tem que ter um prazo certo. A comissão tem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, sendo vedada atribuições de outros previstos no regimento interno da Câmara Municipal de Manhuaçu. Vamos lá, gente. Não adianta aqui eu te falar que a letra C está certa e não falar por que a B e a D está errada. Por quê? Se você decorar apenas a letra C, a letra A pode cair no seu próximo concurso. Por quê? Concurso vive repetindo questões. Então, a alternativa que você deixou de lado pode cair na próxima prova. Então, vamos olhar. Por que a letra A está errada? Porque, segundo o artigo 55, é requerimento de 1/3 de seus membros, não 1/4, como a alternativa A falou, é 1/3. Então, todas as respostas aqui vai estar no artigo 55. Então, aqui, ó, a letra B. No artigo 55 também fala que suas conclusões serão encaminhadas ao Ministério Público. Está aí no artigo 55, eu deixei na tela para vocês. Então não é o Poder Judiciário, deixei de vermelhinho aí o erro. A letra C está certíssima com o artigo 55. As comissões parlamentares de inquérito, cabendo-lhe apurar o fato determinado e por prazo certo. Tá, eu deixei de amarelinha aí para vocês não errarem. E a letra D, por que a letra D está errada? Porque não existe no artigo 55 essa vedação aí que a letra D está falando. Então vamos ler o artigo 55. O artigo 55 fala: as comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação. Ou seja, isso pode cair na próxima prova, não caiu agora, mas pode cair. Próprias de autoridades judiciais, que serão criadas pela Câmara mediante requerimento de 1/3. Aprendemos aqui que é 1/3, não é 1/4 de seus membros, cabendo apurar fato determinado e por prazo certo. Então tem que guardar isso. E se for o caso, suas conclusões serão encaminhadas ao Ministério Público, não é ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, para que este promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Então, nosso gabarito aqui é a letra C, baseada no artigo 55. A questão número 2. Considerando o disposto no regimento interno, no que diz respeito às funções da Câmara Municipal de Manhuaçu, assinale a alternativa correta. A. Dentre as funções administrativas está incluída a conversão de medidas provisórias em lei. B. A função de julgamento implica na vigilância dos negócios do Executivo em geral. C. A função de fiscalização externa é exercida com auxílio do Tribunal de Contas do município. D. Em sua função julgadora, é vedado à Câmara proceder ao julgamento político-administrativo do prefeito. E. A função de assessoramento consiste em sugerir medidas de interesse público ao Executivo mediante indicações. A função de assessoramento consiste em sugerir medidas de interesse público ao Executivo mediante indicações. Então vamos olhar alternativa por alternativa. Na letra A, falou que suas funções administrativas está incluída a conversão de medida provisória em lei. Isso é uma função legislativa. Quem faz função administrativa geralmente é o prefeito. Vereadores fazem função legislativa.
Quem faz lei, quem trabalha com lei é o legislativo. Então, por isso a letra A está errada, segundo o artigo 1º. O poder legislativo local é exercido pela Câmara Municipal e tem suas funções legislativas, tá vendo? Funções legislativas. E a letra B, qual que é o errinho da letra B? É a função de julgamento. Mas, na verdade, é função de controle da Câmara, ou seja, está no artigo 4º. O artigo 4º fala as funções de controle externo da Câmara, que implica a vigilância dos negócios do Executivo em geral. Não é a função de julgamento. Função julgadora é o artigo 5º, está lá embaixo, aí, lá na letra D. Veja, leia o artigo 5º. Funções julgadoras ocorrem na hipótese em que é necessário julgar os vereadores quando tais agentes políticos cometem infrações político-administrativas previstas na lei. Isso é uma função julgadora. Então, na letra B está falando sobre o controle externo da Câmara. Não tem nada a ver com a função de julgamento. E a letra C, qual que é o erro dela? Está falando do Tribunal de Contas do município. A fiscalização é feita pela própria Câmara, externa para a própria Câmara. Não existe Tribunal de Conta do município. Lembre, município não tem Tribunal de Conta. Então, no artigo 1º já fala aí, ó, o Poder Legislativo é exercido pela Câmara e tem sua função de controle externo do Executivo. Ele tem essa fiscalização externa pela Câmara. E no artigo 3º ainda fala que a função de fiscalização tem auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Não tem Tribunal de Contas do município. Aí vai ter um auxílio do Tribunal de Contas do Estado, porque não existe Tribunal de Contas municipal. E na letra D? Voltamos aqui direto no artigo 1º de novo, que fala que a Câmara Municipal, deixa de amarelinho aí, ó, tem funções de controle externo do Executivo, de julgamento político-administrativo. E a letra D falou que é vedada a Câmara proceder julgamento político-administrativo do prefeito. Errado. Prefeito é o controle externo, está controlando o prefeito no seu julgamento político-administrativo, segundo o artigo 1º. Sem falar que função julgadora é outra coisa. O artigo 5º que eu deixei na tela para quem já viu, que são as funções julgadoras ocorrem na hipótese que é necessário julgar os vereadores, tá? Isso seria a função julgadora. E a nossa alternativa certa é que a letra E. As funções de assessoramento consistem em sugerir medidas de interesse público ao Executivo mediante indicações. A função de assessoramento consiste em sugerir medidas de interesse público ao Executivo mediante indicações. Então, a nossa gabarita aqui é a letra E. Questão número 3. De acordo com o regimento interno, as sessões ordinárias realizadas sempre em dias úteis, na primeira e terceira quintas-feiras do mês, terão a duração de A. 1 hora, B. 2 horas, C. 3 horas, D. 4 horas. Já notou que toda questão de regimento interno de Câmara Municipal sempre está dentro da lei? Não vai ter, eles não vão inventar a questão. A resposta está em algum artigo a resposta. Então você tem que ler o artigo. Tem que ler tudo? Tem sim. Aqui, ó, a resposta dessa aqui está no artigo 145. As sessões ordinárias em números de 2 mensais, realizadas sempre em dias úteis, na primeira e terceira quinta-feiras do mês, igualzinho a questão falou, e terão duração de 4 horas. Outra pergunta que eles podem fazer no prova esse intervalo de 8 ao meio-dia. Então serão 4 horas, a sessão começar às 8 horas da manhã e vai terminar ao meio-dia. Isso já incluindo os intervalos, podendo ainda haver um outro pequeno intervalo entre o término do expediente e o início da ordem do dia, tá? Então a nossa gabarita aqui é a letra D. Questão número 4. Considerando o que as normas regimentais da Câmara Municipal de Manhuaçu prevêem sobre as proposições, é incorreto afirmar: A. Qualquer vereador pode requerer o desarquivamento de proposição. B. É vedado ao vereador apresentar proposição que guarde identidade ou semelhança com ou outra em andamento na Câmara. C. O requerimento, a indicação e a moção, embora não possam ser apresentados pelos vereadores, não são considerados proposições. D. A proposição apresentada fizer referência a uma lei, deverá ser acompanhada do respectivo texto. A questão que eu querendo saber agora é a questão incorreta, ou seja, vão ter que 3 verdadeiras e uma falsa, apenas uma está errada. E qual é ela? E o que seria essa tal de proposições aí que a questão está falando? Proposição é toda matéria sujeita à deliberação do plenário, qualquer que seja o seu objeto. Isso é uma proposição. E quais são elas?
No artigo 103, são modalidades de proposição os objetos de emenda à lei orgânica do município, os projetos de lei, os projetos de resolução, os projetos de decreto legislativo, os projetos substitutivos, as emendas e subemendas, os pareceres das comissões permanentes, os relatórios das comissões especiais de qualquer natureza, as indicações, os requerimentos, os recursos, as representações e as moções. Então isso deixa a letra C incorreta, porque a letra C fala o quê? Que requerimento, indicação e moção não são que proposições, mas são sim a lá. Veja aí no artigo 103. Artigo 129. Então, nossa favorita aqui é a letra C. As outras estão certas e a letra C está errada. Questão número 5. Compete exclusivamente ao presidente da Câmara Municipal de Manhuaçu, entre outras, as seguintes atribuições: os vereadores, retardatários e suplentes e declarar empossados o prefeito e vice-prefeito após a investidura dos mesmos nos respectivos cargos perante o plenário. 2. Autorizar o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores, por necessidade de serviço, a ausentar-se do município por mais de 30 dias. 3. Comissões especiais de inquérito sobre o fato determinado de interesse municipal, sempre que o requerer pelo menos 2/3 de seus membros. 4. Apresentar ao plenário, até dia 20 de cada mês, o balanço relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês anterior. Estão corretas apenas as sentenças. Para responder essa questão aqui, fui direto no artigo 39. Lá fala as competências do presidente da Câmara. Apesar de eu ter colocado apenas os incisos que caiu aqui na questão, eu sugiro que você pegue lá seu regimento interno e leia todo o artigo 39 e decore lá todas as competências do presidente da Câmara. Vamos lá. Uma de sua competência é apresentar ao plenário até dia 20 de cada mês o balanço relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês anterior. Ou seja, a nossa alternativa 4 é está certa. E vamos lá, a próxima competência do presidente da Câmara é empossar os vereadores, retardatários e suplentes e declarar empossados o prefeito e o vice-prefeito, ou seja, a 1 também está certa. São as únicas alternativas certas e o resto é errado. Então, vá lá no artigo 39 e olha quais são as competências do presidente da Câmara. Nossa gabarito aqui é a letra A. E aí, gostou do conteúdo do vídeo? Então agora se inscreva aqui que é rapidinho, porque se você não tiver inscrito, você vai perder os próximos vídeos. E quem tiver inscrito vai passar no concurso, você não, porque você não vai encontrar vídeo aula diretamente para a Câmara Municipal de Manhuaçu em qualquer lugar. Aqui é o único canal que pega as questões de prefeituras. Aqui a gente é especializado. Tem vários vídeos de prefeitura de São Paulo, do Rio, do Ceará. Ou seja, a gente coloca muita questão aqui em concurso de prefeitura. Se você quer agora, diretamente da banca, questões da sua banca, vou começar a colocar de português da banca aqui da Câmara Municipal de Manhuaçu, de matemática, de informática, tudo durante esses meses. Para não perder nenhum, ative o sininho, se inscreva no canal. Então eu estou te esperando aqui no próximo vídeo.